Um novo governo é estabelecido, ou seja, algo dominante entra em atividade. Pecado danoso, que pecado é esse? É aquele que danifica a nossa comunhão com o Senhor. Isso cria, de uma certa forma, uma complexidade, tendo em vista que quando a gente vive na dimensão da santidade, a gente vive também na dimensão da comunhão, do contato mais direto com Deus, de uma vida mais pautada em relação a Deus. Quando o contrário acontece, os paradigmas da comunhão são quebrados, são deteriorados. E agora existe uma ação direta em nossas atitudes, sobre as nossas atitudes, até criando a ideia de toda ação esboça-se uma reação, ou seja, quando se falha, se cria na verdade uma reação, e a reação é aquilo que o pecado estabelece na vida do homem que falhou. A palavra pecado, etimologicamente falando, quer dizer errar o alvo, ou seja, quando se peca, se erra a direção original, não é essa a intenção, não é esse o plano original. O plano original na feitura e criação do homem, é que essa criatura deveria ser automaticamente um adorador de Deus, deveria adorar ao Senhor. Para isso fomos criados. Eu ouvi uma aula de filosofia através do senhor professor Clóvis de Barro Filho, que ele dizia que o homem é o único animal que não faz aquilo a que veio, a que foi criado. Todos os demais animais irracionais instintivamente fazem aquilo a que foi criado. Vemos em toda a história, pré-história, veremos na verdade aquilo que se fez há 100 anos, o mesmo animal fará o mesmo 100 anos depois. O ser humano, ele foi criado na sua origem, na sua etimologia, ele foi criado para adorar a Deus, para ser um adorador a Deus. Algumas coisas foram rompidas, eu diria que saíram do lugar. Quando o homem pecou contra Deus, um governo novo foi estabelecido. Veja, quando nós pecamos contra o Senhor, entra a simplicidade ou a complexidade da lei da física. Toda ação tem uma reação. Quando se falha, se estabelece algo no lugar do outro. Veja, quando eu adoro a Deus, eu estou dizendo a Deus que Deus tem um espaço na minha vida. Quando eu enalteço a Deus, eu estou dizendo a Deus que Ele mora em meu coração. Quando ao contrário acontece, algo entra em atividade. Sociologicamente falando, um novo governo é estabelecido, ou seja, algo dominante entra em atividade. Paulo, falando desse assunto, ele vai usar uma técnica aos romanos, dizendo na verdade que quando eu penso de fazer o bem, o mal eu faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E aqui parece então que existe um governo, existe algo dominante, algo que incentiva, algo que conduz, algo que impulsiona. E aqui existe uma briga constante de duas forças que lutam de uma certa forma em nós. São dois perpendiculares com forças opostas. Bem, o mal, sim ou não,
faço ou não faço, vou ou não vou, respondo ou não respondo. Há uma luta constante em nossa vida, e Paulo vai falar sobre esse tema de uma forma espiritual. Ele vai dizer que o homem espiritual, ora, se Paulo está dizendo que o homem pode ser espiritual, o antagônico do espiritual é o homem carnal. Então veja, existe duas possibilidades do ser. Eu posso ser um homem espiritual, e eu dou exemplo do homem espiritual. O homem espiritual não é aquele que mostra uma aparência de espiritualidade, não. O homem espiritual é todo aquele que serve ao Senhor voluntariamente, em submissão, em adoração, em entrega, em reconhecimento, em humildade, em paz, e que nesta noite está aqui tão somente para elevar o nome eterno, glorioso, daquele que vive e reina eternamente. O homem espiritual não está preocupado com nada que está ao seu redor. O homem espiritual, ele não está preocupado se ele comprou uma roupa nova para a noite de hoje ou não. Ele está tão somente preocupado em agradar a Deus, em louvar a Deus, em bendizer a Deus, em enaltecer a Deus. Ele conhece a sua missão, ele sabe a que veio, ele sabe quais são as suas motivações. E o homem espiritual, nem sempre ele está vivendo em um ambiente propício. Às vezes ele está em um ambiente de guerra, às vezes ele está no campo de batalha, mas mesmo assim ele sabe que não pode abrir mão de adorar, de louvar, de glorificar, de enaltecer, de reconhecer que a glória é dele, que o poder é dele, que a majestade é dele, e que sem esse reconhecimento estaremos fazendo qualquer outra coisa, mas menos adorar a Deus, porque adorar é reconhecimento da grandeza, da eternidade de Deus. Entretanto, o homem carnal, ele está fazendo uma outra leitura do ambiente, porque outra força predominante atua nele, são governos no mundo espiritual. Quando Deus tira o povo do Egito, ele precisou de 40 anos para peneirar esse povo e estabelecer um novo governo, porque sociologicamente falando, só é possível implantar algo novo dentro de alguém se aquilo que governava ou dominava aquele alguém for arrancado. Veja como é difícil. Imagine um pregador pentecostal pregando em uma igreja que não acredita no mover do Espírito Santo, que defende outras ideias, e aquele pregador, em um esforço enorme, ele começa a pregar com veemência na ideia de mudar a mentalidade daquele povo, que aprendeu toda a vida que a doutrina correta é aquela. E o pregador, ele começa a se esforçar, isso não acontecerá, porque para que isso aconteça, um novo governo deve ser estabelecido, plantado, mas para que isso aconteça, é necessário arrancar outras raízes. Então o homem carnal, ele é governado por um universo carnal. O homem carnal, ele é governado por uma mente carnal. O homem carnal, ele pensa de uma forma carnal. O homem carnal, ele age de uma forma carnal. O homem carnal, ele vê de uma forma carnal, porque um governo foi estabelecido. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que
tudo se fez novo. E agora o apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia no pensamento carnal, no homem carnal, no ser carnal, eu vivo agora uma nova vida no Filho de Deus. Quando Paulo, ele diz que vive uma nova vida, ele está dizendo: um novo governo foi estabelecido em mim, não um governo carnal, humanista, pessimista, derrotista, mas um governo espiritual, de vida, de glória, de renovação, de óleo, de sentimento, do que é positivo, do que é eterno, do que é paz, do que é amor, do que é alegria, do que é renovação. Podemos adorar a esse Cristo que nos estabeleceu em nós um novo governo.